Muito bem, muito boa tarde a todos, né? Nós vamos dar início à na aula de número 16 do Estudo ponto 1, com o tema tecnologia. E ninguém melhor do que quem entende de tecnologia, né? Então, só os avisos básicos, né? Essa aula, então, ela é gravada e ela ficará disponível no canal do Mofra para todos, tá? Para poderem assistir depois. Pedimos a gentileza de realmente observarem, né, se os microfones de vocês estão mutados, ok? Podem fazer os seus, anotando os seus questionamentos. O melhor no final, depois da exposição, fazer o questionamento diretamente, né? Mas se quem quiser já ir jogando no chat aí, a gente vai acompanhando, ok? Então, agora, para a gente iniciar, quem vai trazer o tema hoje é esse cara simpático aí, todo tecnológico, chamado Diego Souza. Mas antes dele fazer o estudo para a nossa querida Andréia vai fazer uma prece para a gente poder preparar os nossos corações e as nossas mentes. Fique à vontade, Andréia. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer por mais essa oportunidade de estudo, pedir que Deus abençoe o Diego, ilumine e intui a ele nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Andréia. Então, agora com a palavra o Mr. Diego, que vai falar para a gente sobre tecnologia. Vamos lá, meu querido, a palavra toda sua. Valeu, João. Tudo certo com vocês, pessoal? Hoje nós iremos falar sobre tecnologia, assim como o João falou. Muitos de vocês já deram aquela arrepiada, outros abriram um sorrisinho, mas tecnologia é um negócio bacana e eu escolhi uma vertente porque a tecnologia é um negócio muito amplo, muito grande. Então eu vou seguir por um caminho bastante legal. Vamos lá. Tecnologia. Antes de a gente começar a nossa aventura na história, alguém se atreve a definir o que é tecnologia? Tem professoras aí, né? Ó a responsa. Minha ainda. Ó a resposta, hein? Bom, vamos lá. Para a gente Deixa eu entender o que... falar, eu acho, Diego, eu acho que tecnologia são mecanismos que se cria, e se busca, né, e se desenvolvem para substituir coisas que faríamos manualmente. Sim. Bacana, bacana. Vamos lá. Para a gente entender o que é tecnologia, vamos partir do princípio, claro, da sua definição. Tecnologia, segundo o filho do Aurélio, né, tem seu dicionário, o Google, e o que é? É a teoria geral ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Um exemplo, indústria, ciência, enfim. E a partir dessa definição, a gente tem um belíssimo de um norte da onde surgiu a tecnologia. Aqui ele fala ofícios ou domínio da atividade humana. Então, vamos voltar alguns milhares de anos no tempo, na nossa era paleolítica. E aí, nessa época, o que acontecia? Para os humanos da época poderem manipular, caçar os alimentos dele, o que eles faziam uso? Da pedra. Então, eles pegavam uma pedra, batiam na outra, para moldar a pedra, para dar corte à pedra,
e muitas das vezes amarravam um pedaço de um pau e para poder caçar, enfim, para poder fazer o que eles tinham que fazer naquela época. E aí vocês viram para mim e falaram assim, tá, pedra é tecnologia. Eu falo que sim. Naquela época, sim, era tecnologia, porque intelectualmente era isso que eles conseguiam. E eles faziam uso. Então, pedra, naquele momento, do jeito que eles usavam, era tecnologia. Se nós caminharmos no tempo, mais um pouquinho, a gente vai chegar na era neolítica, que aí era a era da pedra polida. E a gente pode perceber que, pelo nome, eles já não lascavam a pedra, e sim eles poliam para ter um corte mais refinado. E além deles conseguir fazer isso, o que marca essa época? Marca essa época o aprimoramento das ferramentas, como foice, machado, martelo. Não é igual o que nós temos hoje. Essa imagem dessas ferramentas nós temos hoje. Claro, era adaptável àquela época. Nessa época também, eles dominam o fogo, eles conseguem dominar o fogo, é, eles conseguem domesticar os animais, fazer o uso, né, na caça com todos os materiais ali que eles tinham, e juntando tudo isso, esse combo de tecnologia, eles conseguem dominar a arte da agricultura. Então, eles fazem a primeira revolução agrícola. E essa revolução resulta no que eles deixam de ser povos nômades e estabelecem raízes. E aí eles criam as civilizações. E a partir dessas civilizações sendo criadas, várias outras civilizações também vão sendo criadas. Essa tecnologia vai passando de povos para povos, e aí a gente tem a corrida do ferro, os anos vão se passando e a gente chega na Grécia, berço da filosofia e dos grandes pensadores. E quando a gente pensa em filosofia, e muitos pensadores também têm essa visão científica, né, por esse lado. E aí Roma se junta à Grécia, e na queda da Roma a gente entra na Idade Medieval, que vai do século V até o século XV, essa era medieval a gente pode definir ela em baixa Idade Média e a alta Idade Média. E a alta Idade Média é aí que o mundo que nós conhecemos hoje, ela começa a ser formada. Claro, a Idade Média foi um momento muito neválgico para a sociedade, havendo pontos de luzes muito importantes para a história, como esse cara. Esse cara, ele, para quem não conhece, ele é o Gutenberg, e ele criou isto, a prensa. E vou falar para vocês, Gutenberg tirou o emprego de um monte de monge copista. A partir daí que já começou a briga, porque um monte de monge copista começou a ficar sem emprego. E, claro, acontece isso na Alta Idade Média, o Renascimento. Começa a borbulhar pensamentos, todo aquele pensamento filosófico de ser humano, de vir, começa a se criar novamente, e é muito importante isso para que haja isso, a revolução científica. Aí sim, aí que o negócio começa a ficar bacana, porque a revolução científica ela é muito importante para o surgimento da tecnologia como nós conhecemos hoje. Porque a partir da revolução científica que vários pilares de várias coisas que a gente usa, que estuda, que a gente aprofunda hoje, são criadas. Como o próprio Newton, que vocês veem, que ele lança a sua teoria da gravidade. A gente tem Descartes com os seus métodos ele é fundador, né, do método dedutivo da filosofia, e para quem ama, ele inventou a geometria analítica. E para quem não ama, ele inventou a geometria analítica. Nós temos o William Gilbert, que ele basicamente ele compilou
todos os estudos que tinham sobre eletricidade até aquele momento. Então, a eletricidade não é um negócio muito novo, ela já vem sendo estudado há muito tempo. E a gente tem o Galileu Galilei, que também é um dos grandes pensadores desse momento, dessa revolução científica, e ele prova para o mundo que Nicolau Copérnico estava certo, e ele fala assim, ó, gente, ó, nós, humanos, não somos o centro do mundo. O planeta, a Terra não é plana, até porque não é Asgard, sabe? Existe um negócio muito maior por trás, existe o Sol. E isso aí, cara, gera um conflito gigantesco nessa época. Bom, por que a ciência é muito importante para o uso da tecnologia? Porque, vamos lá, a ciência, o que é? É o conhecimento sistemático do mundo físico, adquirido através de experimentos e observações. A tecnologia, como nós vimos, são processos, técnicas, métodos, instrumentos provindos da ciência, mas que têm que preencher requisitos como usabilidade, utilidade e segurança, claramente. E a engenharia é o processo orientado pelo objetivo de fabricação, utilizando ciência e tecnologia. Então, a gente pode ver a importância da ciência para a tecnologia. Então, a partir do momento que a partir do momento que a ciência ela vai evoluindo, a gente tem a progressão da tecnologia também. Vamos lá. Em 1698, Thomas Savery, esse cara aí com essas madeixas, ele cria essa máquina. E é importante vocês contextualizar a palavra criar. Não é que ele dormiu e à noite um anjo qualquer falou assim, ó, Thomas, vá e faça isso. Não. Esse processo de criação passa por vários estudos, tanto dele, Thomas, e o aprofundamento dele em vários outros estudos de vários outros estudiosos, como é hoje, correto? Então, alimenta essa máquina. E o que é essa máquina? Essa máquina é a primeira, né, máquina a vapor, a responsável por mudança de várias coisas radicalmente. E a partir daí, essa máquina ela vai sofrer várias alterações e várias adaptações, não pelo Thomas, por outros grandes engenheiros e cientistas. E essa máquina é responsável por isso. A Revolução Industrial, a primeira. E na Revolução Industrial, nós temos a adaptação da máquina a vapor, adaptação da máquina a vapor, então a gente pode ver ela sendo usada para o deslocamento. Então, é nesse momento que nascem os trens, a adaptação da máquina a vapor na fabricação de peças nas grandes indústrias. Nós temos essa belezura, criada pelo Scheper, na França, que é o telégrafo. Então, se o Gutenberg tirou o emprego de vários monges copistas, o Scheper tirou vários empregos dos carteiros da época, né? Porque a gente pode ver o avanço na comunicação. A gente tem essa outra criação também, que é o cartão perfurado, e isso foi muito importante também, porque o cartão perfurado ele foi criado para melhorar a produção nas indústrias têxtil. Então, até esses tempos atrás tinha máquina de tricô movida a cartão perfurado. E esse cartão perfurado foi tão revolucionário que ele foi usado na computação também. Então, existiam computadores que eram usados com cartão perfurado. E a Revolução Industrial, ela embasou grandes movimentos sociais, como, por exemplo, o ludismo. O que era o ludismo? A gente vê as máquinas ganhando os espaços dos trabalhadores nas grandes empresas. E o ludismo, o que era? Os trabalhadores ficaram, claro, com toda razão, revoltados, né? E eles tinham a ideia brilhante de entrar nas empresas à noite e destruir a máquina. Então, esse movimento é chamado de ludismo. Mas,
Em contrapartida, a gente tem o cardinismo também. O que era o cardinismo? A gente viu os trabalhadores se organizarem para reivindicar os seus direitos. Então, eles reivindicavam seus direitos trabalhistas, de férias, salários, e também o que marcava esse movimento cardinismo, que era o sufrágio universal. Ou seja, eles reivindicavam o direito do voto, mas essa visão do homem. Até porque o sufrágio feminino ele vai vir mais para frente, né, com o tempo. E nesse momento também, para fechar com chave de ouro, a gente tem a Revolução Francesa acontecendo, né? Mais para o final. Então, olha como está borbulhando essa época, cheia de vários acontecimentos. Passando, a gente tem a Segunda Revolução Industrial. E o que marca essa Segunda Revolução Industrial? O avanço, o aprimoramento tecnológico. Então, lembra da máquina a vapor? Ela começa a ser deixada de lado e entra na cena o motor a combustão. Entra na cena também o motor elétrico. Nós podemos observar que é inventado isto, que é o primeiro telefone, inventado por Graham Bell. A gente tem a difusão da tecnologia, a difusão, né, a popularização da eletricidade. Então, a eletricidade começa a ganhar o cenário urbano, começa a entrar no cenário urbano. E o aprimoramento na produção, de como fabricar, principalmente com o Henry Ford. E é muito importante isso também, frisar, porque esse método que ele criou, ele não fica restrito apenas no meio da indústria, né? Ele começa a ganhar a popularização, ele começa a bater, porque é revolucionário o que ele cria. E isso explica muitos comportamentos que nós temos hoje. E, claro, um investimento fortíssimo na medicina. É nesse momento também que é criado o raio-x, a aspirina, exames de sangue e de urina, a penicilina, que é o primeiro antibiótico, né, que foi criado. E aí, essa segunda revolução industrial, ela vai quase para o final da Segunda Guerra Mundial, entrando na terceira revolução industrial. E o que seria essa terceira revolução industrial? O que marca ela? Essa belíssima máquina. O que é essa belíssima máquina? É o primeiro computador moderno que se foi criado, deste tamanho. E ele foi criado por esse belíssimo cara, Alan Turing. E Alan Turing, ele criou essa máquina para decifrar o código nazista, né? Porque foi na Segunda Guerra Mundial, porque os nazistas tinham uma máquina chamada Enigma que criptografava toda a mensagem, a comunicação, né, nazista entre eles. Então, o Alan Turing criou essa máquina para decriptografar, porque ela era muito mais rápido do que o humano, propriamente, fazer isso, né? E várias outras máquinas juntos naquele momento. E Alan Turing é um cara muito revolucionário, muito além do seu tempo. Então, ele tinha vários estudos voltados a isso. E quando a gente estuda tecnologia, a gente é obrigatoriamente a estudar Alan Turing. E ele tem uma frase muito, muito icônica de que se um computador pode ser chamado de inteligente, se conseguir fazer uma pessoa pensar que é humana. E aí eu deixo o primeiro ponto de reflexão. Em pleno século XXI, 2021, o computador consegue nos enganar? Alan Turing. Seguindo. O que é criado nesse momento também? A internet. A internet é criada nesse momento também e é criado nos laboratórios, claro, ciência, para a comunicação de um laboratório de pesquisa ser muito mais fácil do que o outro laboratório de pesquisa. A gente tem os investimentos na área da robótica, e aí, se lá atrás, na primeira revolução industrial, a gente já tinha as máquinas ganhando espaço,
a gente, com o aprimoramento dessas máquinas com o tempo e fazendo uso da robótica junto com ela, a máquina ela consegue fazer trabalhos muito mais minuciosos do que nós humanos. E aí, com certeza, muita gente vai desempregar. O homem consegue ganhar o espaço, marcar território na Lua, nesse momento. A medicina avança progressivamente. Então, nós temos a criação do DNA, a estrutura, né, do DNA, estudo da célula-tronco, né, sendo implantado, ressonância magnética e o anticoncepcional, além de muitos outros tecnologias voltadas para a medicina que foram sendo criadas. E o termo globalização, nesse momento, ele ganha a definição. Com tudo isso, com todo esse acontecimento, nesse momento é onde é criado o termo globalização. Ok. Quase chegamos no século 21, 2021. E em 2021, o Douglas Adams é um cientista do MIT e ele também muito fascinado por tecnologia, muito questionador também, muito provocativo também. Ele faz um estudo em cima da sociedade e do uso da sociedade e como a sociedade usa a tecnologia, os seus comportamentos, e ele chega numa seguinte conclusão, de que se na frente, se a tecnologia ela nasce antes de você, ela não é percebida como uma tecnologia. Prosseguindo, ele dá continuidade. Se algo é criado entre os seus 15 e 35 anos, é cool, é revolucionário. E ele completa com: se algo é criado depois de seus 35 anos, é perigoso e deve ser regulado. Então, você deve estar pensando, né? Tá, é perigoso, deve ser regulado. Nós estamos na terceira revolução industrial. Eu digo que não. Calma. Segundo grandes estudiosos, nós já estamos na quarta revolução industrial, carinhosamente chamada de indústria 4.0, a era da informação, a era do dado. E para essa aula, digo que informação é dado processado. Na próxima aula, nós vamos ver o que é informação. E já deixo para vocês não perderem a próxima aula. Mas nesse momento, informação é dado processado. Chegaremos nesse ponto ainda. E o que marca essa era que nós vivemos? Na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente viu temas que é muito usual e do cotidiano nosso. Talvez aqui o cenário vai mudar um pouquinho, como Big Data. O que seria Big Data? Big Data são grandes locações de dados, tudo junto, sendo foto, música, imagem, um tweet, um Word, enfim, é tudo junto, tudo junto. E esses dados sendo tratados todos juntos, simultaneamente. Nós temos a engenharia genética, ou seja, nós podemos hoje escolher quantos filhos nós queremos ter, a cor do olho, cor do cabelo, enfim, entre outros pontos genéticos que nós podemos escolher. Temos técnicas de machine learning. O que seria uma técnica de machine learning? Seria o aprendizado de máquina. Seria manipular esses dados, na sua maior, seria manipular esses dados na sua, vamos falar, na sua massa, né? Com essa maior capacidade, quantidade,
Isso, lembrei. Quantidade, com essa maior, com quantidades de dados muito grande. Engenharia aditiva, manufatura aditiva. O que você chama de manufatura aditiva? Impressão 3D. Então, a gente poder imprimir uma peça antes de levar para a fabricação, ou imprimir uma peça para uso nosso mesmo, imprimir um jarro, uma caneca, que para nosso uso. Inteligência das coisas, o IoT, ou seja, hoje tudo está conectado. Televisão está conectado na rede, geladeira está conectado na rede, o seu fogão está conectado na rede, seu ar-condicionado está conectado na rede. Tudo ser conectado, estar conectado e ser manipulado pela rede. Inteligência artificial. Todo mundo já brincou com OK Google, ou Alexa, ou com a Siri, ou se não, alguém já ligou na Skype para falar alguma coisa, ou na Claro, e aí achou que estava conversando com uma atendente. O Alan Turing está bastante, estava errado. Vou seguindo. E, claro, para mover tudo isso, eu preciso de uma internet parruda, o 5G. Não chegou no Brasil ainda, mas já está sendo largamente difundida na área no hemisfério norte. E o que diferencia esse 5G? Vamos lá. O 4G, que é o que nós usamos aqui, ele tem uma velocidade de 10 bits por segundo. Para facilitar o entendimento, se nós pegarmos a Netflix e abaixar um filme na Netflix, usando 4G e não o Wi-Fi, o 4G a gente vai demorar mais ou menos uns 2 minutos e meio. O 5G, ele trabalha numa velocidade de 10 gigabits por segundo, ou seja, ele vai demorar para baixar o mesmo filme 15 segundos. Nessa explicação, talvez a gente já baixou uns 2 filmes. Então, como eu falei, o que marca esse momento é a informação. E a cereja do bolo seria o quê? A comunicação nossa, porque nós nunca tivemos tão próximos, tão juntos. Essa aula hoje, dessa maneira, e outras aulas também da Estudo.com, se nós pensarmos num tempo de 5 anos atrás, 6 anos atrás, é inimaginável. A gente poderia imaginar isso acontecendo, mas a tecnologia daquele momento, cara, não ia acontecer exatamente dessa maneira. Talvez como a gente poder conversar usando um call, olhando para a pessoa, não teria acontecendo. Então, essa fronteira, ela vem sendo quebrada. Lá da criação do Shopper, do Telegram, lá da criação do Shopper, do Telégrafo, passando para o Grambel, até o dia de hoje, a gente pode encontrar, tem cidades ainda, que tem esse dinossauro na rua. Que ok, esse dinossauro sobe a pele de muita gente ainda. Nós temos também o telefone, passando pelo telefone, que teve gente que já decorava a posição da letra conforme o número, e para digitar um SMS, não era uma mensagem, era um SMS, nem precisava olhar para a tela. E aí, entrando na internet, nós temos o All American Online. E o que é o American Online? É a base do que hoje nós conhecemos das nossas principais redes sociais. E neste momento, acredite se quiserem, tinha gente se conhecendo e se relacionando. E não tinha fotinha, hein? E não tinha fotinha. Isso aqui, com o tempo vai passando, aí sim, o famoso SMS, então, chamar atenção, os emojis, o bate-papo do UOL, aqueles nicks, né, bem elaborados. Orkut, com seus depoimentos e as suas famosas comunidades. E aí depois, vindo avassaladoramente, marcando território, Facebook, com, claro, as suas conversas filosóficas muito bem embasadas,
o seu marketplace, onde todo mundo pode comercializar tudo que quiser e pode postar tudo que achar necessário. O YouTube, hoje nós conseguimos ver filmes de 4 horas no YouTube, mas quando ele foi criado, acho que o máximo que você conseguiria colocar era um vídeo de 3 minutos. Twitter, o Instagram, o Snapchat, que nasceu, já morreu, e talvez o mais usado hoje no Brasil, o WhatsApp. Então, nós podemos observar que a maneira, o modo, a ferramenta como nós comunicamos, ela vem se aprimorando com o tempo. E as pessoas físicas, elas foram se aproximando uma com a outra. A distância que existia entre pessoa física e pessoa jurídica, ela foi se aproximando com o tempo e ambas foi se aproximando com o Estado. Um exemplo claríssimo disso é o quê? É quando uma personalidade pública queria dar uma nota oficial sobre algo que aconteceu. Então, o que ela fazia? Ela redigia um texto e mandava nos principais veículos, como televisão, como jornal e rádio. E ali, a nota oficial dela era difundida. Hoje, se ela quiser dar uma nota oficial, ela usa a conta do Twitter dela. E isso é claro, porque quando nós vamos ver o jornal, qualquer outro programa, um exemplo, o nosso presidente. Quando o nosso presidente ele quer falar com os eleitores dele, ele usa o Twitter. E aí, no jornal, o âncora fala: o presidente, em sua conta oficial do Twitter, reticências. Nós temos o Instagram, como já foi dito. A diferença de um para o outro, o que é? O Instagram ele vem de imagem, ele vai trabalhar com imagem. E o Twitter, ele praticamente é um boletim diário de tudo que acontece no mundo. E muitas vezes sai primeiro no Twitter para depois ir para as grandes mídias difundidoras, como Globo, New York Times, UOL, enfim. Primeiro, grande maioria das vezes, primeiro sai no Twitter. E para a gente usar essas redes sociais, a gente tem que criar um perfil. Criando esse perfil, a gente vai movimentar o nosso perfil. Então, nós vamos subir foto, a gente vai curtir foto, dar like, dar dislike, ver os feeds. A gente vai ficar algum tempo no feed, depois passa outro rapidão, depois outro nem tanto, ou senão a gente vai lá, vai querer comprar um tênis, e aí vai passar os tênis, e tudo isso vai para o nosso perfil. Sim, essas empresas, alinhando a tecnologia de machine learning e inteligência artificial, elas modam o nosso perfil. Elas têm o que é cada um certinho. E para que elas usam esse perfil? Para os clientes dela. Ah, Diego, mas como assim para os clientes dela? O pensamento é claro. Se no século XXI, no mundo do capitalismo, nós não pagamos por esse produto, nós somos o produto. E um exemplo clássico disso é a Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica foi contratada pelo Donald Trump, né, que era cliente deles. Para quê? Para conduzir da melhor maneira a eleição dele. E o que a Cambridge fez? Comprou do Facebook os perfis, né, de todos os eleitores ali dos Estados Unidos. E usando essas técnicas, ela traçou vários perfis. Então, ela viu, esse pessoal aqui eu não preciso me preocupar, porque vai votar. Esse pessoal aqui está indeciso e esse pessoal aqui não vai votar. E aí, com técnicas mais refinadas ainda, ela foi sabendo exatamente como agir. Como agir. Por que como agir? Porque o meu posicionamento, o meu uso da minha rede social é diferente da de vocês. E eles sabem disso. E eles sabem como eles têm que falar, o horário, o melhor horário que eles podem falar e postar as coisas. E foi dessa maneira que a Cambridge foi desenhando, né,
a eleição do Donald Trump. Nós temos também a tecnologia se alinhando à psicologia. Aí é casamento. Dos bons ainda. Porque sabe nesse momento da aula, quem está no celular, beleza. Quem tá no celular, beleza. Mas quem está no computador assistindo essa aula, por algum momento, se o celular estiver do lado, você dá uma olhadinha de lado, assim, ó, bem sutil com o olho, para ver se tem alguma mensagem. Esse movimento sutil com o olho, para ver alguma mensagem, é a união da tecnologia com a psicologia. Assustadoramente assim. Mas a tecnologia não é um negócio extremamente ruim, como nós vemos falando aqui. Não. A tecnologia, ela vem para nos servir. Ela vem para melhorar o nosso dia a dia. Se nós estamos servindo a tecnologia, algo está errado. Algo tem que ser revisto. A tecnologia, ela vem para democratizar. Um exemplo que a gente pode dar dessa democratização é a eleição do Bolsonaro. Porque ele não teve nenhum minuto nas principais redes, né? Como televisão, rádio e jornal. Não teve nenhum minuto. Todo o trabalho dele foi em cima do marketing digital. E sim, ele ganhou a eleição. E a tecnologia e o uso dessa tecnologia, nós podemos sim traçar uma evolução para uma sociedade perfeita. Só que não. Só que não. Por quê? Porque a tecnologia, ela é um ponto da lei do progresso. Porque quando nós pensamos em sociedade perfeita, a base dessa sociedade é a moral. E nós só estudamos aqui, nessa aula, sobre o intelecto. E a lei do progresso é o intelecto e a moral. E se nós estudarmos a lei do progresso, a gente vai ver que todo momento é as duas estando junto. As duas estando junto. Só que as duas são disjuntas. Ou seja, a moral depende da intelectual, e a intelectual depende da moral. Mas uma pode progredir mais do que a outra. E várias vezes nós vamos observar que o intelecto vai puxar a moral junto. Por quê? Pelo excesso, né? Como? Pelo excesso. Pelo seu excesso. Então, a partir do momento que tiver um excesso, a gente vai observar que existe, claro, um excesso. A gente vai parar, pensar, usar o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio está vinculado ao intelecto e não à moral, e aí usar o uso da moral. Trazendo junto. E essas duas só vão equilibrar com o passar do tempo. Então, o tempo vai fazendo com que as duas se equilibrem e se caminhem junto. O maior obstáculo, talvez, da lei do progresso é o orgulho e a vaidade. Mas o orgulho e a vaidade está vinculado mais à parte moral do que o intelecto. Porque o intelecto, ele sempre vai avançar. Devagar e sempre. Devagar e sempre. É só a gente observar essa trajetória que nós fizemos, né, na história, devagar e sempre. E sim, pode acontecer, das vezes, uma sociedade começar a patinar. E aí o Papai do Céu vai olhar e vai achar o melhor jeito de fazer, de dar um tranco nessa sociedade para ela continuar. Ou ele vai mandar uma catástrofe natural, ou ela vai mandar pessoas para ajudar com a sociedade, para continuar o trabalho ou para renascer.
o progresso intelectual, a parte intelectual, nós podemos enxergar como um braço. A tecnologia, a gente pode enxergar como um braço. A saber até onde vamos alcançar, até onde vamos ir. E a moral será o nosso sentido. Que sentido daremos a isso? E para finalizar, eu vou deixar umas provocações aqui, de como Alan Turing estava certo? Como nós estamos usando a tecnologia hoje? A tecnologia está nos servindo ou estamos servindo a tecnologia? Nós estamos progredindo ou estamos deixando que a lei do progresso empurre nós juntos? Nós estamos trabalhando a nossa parte moral junto com a intelectual ou estamos deixando que o intelecto empurre a moral junto? Como estamos hoje? E essa primeira parte, com essas provocações que eu termino essa primeira parte. Obrigadão. Muito bem. Como era a provocação da Antunes lá? Se nós somos inteligentes, lembra aí para mim, por favor, para nós. Se o computador pode ser chamado de inteligente, se conseguir fazer uma pessoa pensar que é humana. O computador passar como humano, né? Na nossa conversa. E então, Zilda, o que você acha? Você está sem áudio. Então, a tecnologia, na minha opinião, veio para acrescentar, né? Veio para... O importante é a gente se servir dela e não ser servido dela, né? Eu acho que essa é a nossa grande questão, né? Não se deixar levar de forma equivocada pela tecnologia, né? Mas, com certeza, a tecnologia é uma coisa que veio para o progresso mesmo, para a evolução, né? Para nos ajudar, né? Para nos beneficiar, né? Mais ou menos isso, João. E dentro dessa aí, né, Diego? Na verdade, o computador não faz nada além do que o ser humano imputa a ele. Sim, né? Exatamente. É importante a gente ter essa certeza, né? O computador ele não pensa, né? Ele processa informações que a gente passa, né? E isso é muito importante a gente entender, porque tudo que está ali, naturalmente, todo o produto dele, naturalmente, é produto do ser humano. Não pode ser diferente disso, né? Engraçado que, se a gente pensar na nossa crítica perante a tecnologia, nós estaremos criticando a moral e não a tecnologia em si. Entendi. Que o uso, para que serve Queria o saber uso? se vocês estão gravando a aula. Foi só caso. Queria saber se vocês estão gravando a aula. Está sim. A aula. Se Está vocês sendo gravado, gravaram, sim. eu queria que vocês mandassem para mim, né? Tá? Mandaremos, só caso. Sim, senhor. Depois Você eu pego e ouviu? mando o link. Entendeu o que eu falei, não? Entendemos, sim. Entendemos, só caso. Mandar para o senhor. Se gravaram, eu queria a gravação, né? Aproveitar mais, né? Aproveitar mais. Vai lá, Marta.
fazendo a vez do João. Manda, eu obedeço. Vai lá, Marta. Ele está tão assim, focado em ser anfitrião que hoje ele está querendo fazer a mesma coisa. Mas é o seguinte, quando a gente pensa em história, quando a gente teve uma pandemia há séculos, esqueci qual que é. Ai, gente, esqueci. Acho que era a gripe espanhola. Foram 12 anos para desenvolver a vacina, para descobrir a doença, determinar o tratamento, né? Vacina. Aí hoje a gente pega a pandemia. Com os recursos tecnológicos, as informações já pesquisadas, todas as informações devidamente gerenciadas dentro de laboratórios, universidades, em indústrias farmacêuticas, em mais ou menos um ano e meio, um ano, nós temos vacinas, um número muito grande de pessoas já vacinadas, justamente por conta que nenhum estudo começou do zero, nenhum estudo. Eu vi algumas reportagens que falam que o coronavírus ele já é estudado há mais de 10 anos, então já tem informações disso, né? Então, não tô dizendo que não foi fácil, eu só estou querendo dizer que com a tecnologia, tudo passou muito mais tranquilo nesse processo de criação de uma proposta de melhora para a vida do indivíduo neste momento. Interessante também, né, Marta? E se a gente falar em tecnologia, antigamente a gente escrevia carta à mão, né? Depois a gente datilografava, depois a gente digitava, né? Antes, e o ser humano, né, quando a Zilda falou exatamente para a gente não ficar, não sei, resumidamente, não ser escravo da tecnologia, né? Antigamente, para você pagar uma conta no banco, você ia para lá, ficava às vezes 2 horas na fila. E hoje, às vezes, você vai na internet, o banco demora 1 minuto para abrir, você fica desesperado e tudo mais, né? A gente recebia, sei lá, quando você recebia uma carta, 2 cartas por mês, por semana, hoje você recebe 16 e-mail. Você dorme, você acorda, tem 30 e-mail na sua caixa de mensagem. Não, e o WhatsApp, e mensagem, né? E tudo mais, né? Então, assim, e o problema também, óbvio, né? E quando a facilidade criou também como eu diria, criou o uso indevido, né? O uso, às vezes, até ser boçal mesmo, né? Às vezes você vê um mecanismo de WhatsApp que poderia ser Quantas vezes a gente vê nos grupos, né? Por favor, as regras do grupo não postar isso e aquilo, né? E também como às vezes as pessoas usam de maneira completamente, estatisticamente dizem, e para cada 10 notícias na internet, talvez 3 são produtivas, né? E as outras 7 a gente não são tão produtivas assim. Mas o importante para a gente, né, principalmente, a gente temos sempre esse privilégio de estudar, né? E a gente estudar principalmente à luz da doutrina espírita, e a gente ser não só seletivo naquilo que a gente transmite, né? Mas a gente também poder, de certa forma, orientar aquelas pessoas que estão com a gente na maneira melhor de utilizar aquilo ali. Certo? Como tudo na vida, né? Tem E essa dualidade de a gente pegar, olhar e saber como vamos usar essa ferramenta da melhor maneira. Assim como o conhecimento. Mas se você pegar, por exemplo, São Paulo, ele, numa das cartas, ele escreve: tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Mas nem tudo me convém, né? Então, é a prudência.
O problema não é Vivi. o aparelho, é a peça atrás do aparelho. Uhum. A pecinha atrás do aparelho. Da mesma forma, só tô falando, Vivi, é uma operação bastante diferenciada, né? Sei lá, é instrumento na mão daquele que não tem habilidade devida, né? A pessoa, obviamente, o resultado não vai ser o esperado. Diga lá, Vivi. Não, pegando o gancho da Zilda, a tecnologia ela nos trouxe. A gente, assim, nós reclamávamos tanto da falta de tempo, porque ficávamos na fila de bancos, porque para pagar as contas, porque precisávamos, né, fazer as coisas mais braçais, levávamos mais tempo, né, acabava ocupando mais tempo das nossas 24 horas. E veio uma geração assim que reclamava muito da falta de tempo. Eu não tenho tempo para ficar com os meus filhos, eu não tenho tempo para ficar com os meus pais, eu não tenho tempo para mim, né? E de repente a tecnologia, né, teve uma evolução muito rápida, que hoje é tudo muito mais prático. Em 5 minutos você resolve todas as questões bancárias de dentro de casa, pelo aplicativo. Você consegue fazer até os serviços domésticos, né? Você já não ocupa tanto o seu tempo. Né, porque tem lá a máquina de lavar, aspirador de pó, máquina de roupa, tudo. E aí a gente continua ainda sem tempo. Apesar de toda essa tecnologia explodindo por aí, apesar de ter o avião que em 1 hora você está num canto, está no outro, a gente ainda continua falando da nossa falta de tempo. E aí, com essa pandemia, o que acabou? Acabou todo mundo ficando recluso, né, dentro das casas, e para conhecer melhor aquelas pessoas que você não tinha tempo para elas. Né? E, que nem eu, no meu caso, nessa pandemia, a Martinha sabe, assim, para quem trabalha no hospital é 24 horas por dia, 7 dias da semana. E eu estou adorando, porque eu estou em várias palestras, estou em vários estudos, estou em todos os lugares, participando. E, assim, antigamente eu não conseguia, porque eu estou de plantão, porque eu não posso, né? A maioria das vezes é porque eu estava sempre de plantão. Mas hoje eu posso estar em reuniões em todo o Brasil, é só me convidar, me chamar que eu estou lá. E olha que bacana, esse é o lado bom de você ter a consciência de usar o seu tempo, né, para uma coisa produtiva. Os jovens de hoje em dia, eu converso muito aqui em casa, a gente tinha que ir na biblioteca, e a gente esticava as nossas 24 horas. Eu, desde mocinha, dos meus 14 anos, eu já trabalhava para ajudar em casa, mas mesmo assim ainda me sobrava tempo para fazer as lições de casa, para ter as tarefas domésticas, né? Ajudar a mãe e os irmãos. E hoje eles reclamam que não tem tempo. Eu falo, gente, hoje é tudo muito mais prático para vocês, então fazem do seu tempo, produzem, fazem algo produtivo, mesmo que seja 10 minutos, 20 minutos, 10, 1 hora, mas faça algo produtivo. E eu acho que aí é que vem a lição, né? Como diz, tem que caminhar junto, o progresso intelectual e a moral tem que andarem juntos, nessa parte da gente produzir da melhor forma possível, aproveitar mais esse tempo que está sobrando agora para a gente. Com certeza, Vivi. Acho que o tempo é o maior dilema do ser humano, né? Eu sempre falo que a gente acha tempo para aquilo que você considera prioridade, né? E a Martinha até falou, muitas vezes não é falta de tempo, é falta de organização, falta de, né, direcionamento e tal. E você está falando nessa pandemia, nesse momento, né, que a gente tem, às vezes, de olhar para o lado, né, e ver que tem alguém ali, né? Você tem um marido, você tem um filho, você tem né, alguém que precisa da sua atenção e tudo. Mas, às vezes, antes da pandemia, você tinha um grupo de pessoas, sei lá, numa roda de amigos,
em vez de você estar conversando, dando atenção para as pessoas que estão ali com você, do seu lado, você estava dando atenção para quem estava distante. No bate-papo, no WhatsApp, tirando a selfie, e por aí afora, né? Então, assim, a tecnologia realmente é loucura, é fantástico, né? Imagina, eu estou lá do outro lado do mundo trabalhando aqui na minha mesa, né? Eu estou falando, nós estamos falando aqui nos 4 cantos do país, né? E é muito bacana, a tecnologia é muito fantástica, ô João, como a Bibi disse, do caso de limpar da casa e tudo mais. Cara, com a internet das coisas, né? Com a IoT, Uhum. se você comprar um robô, o robô vai varrer sua casa para você. E você dá ordem para ele. Você quer que ele varre das quatro às 5:30, porque não vai ter ninguém para atrapalhar ele. Você consegue programar da onde você esteja. A forma de pagamento também, você consegue programar. Eu preciso pagar a pessoa no dia X. Você consegue pré-programar isso, então você consegue organizar seu tempo melhor, dar atenção ao seu tempo melhor. Fala, Pedrinho. Consegue fazer cirurgia à distância, você Com consegue certeza. economizar muito, né? Um exemplo bobo, encontro do G20, né? Dos líderes mundiais, né? Olha o custo que era para deslocar um presidente dos Estados Unidos lá para Viena, né? Olha o custo, 2 aviões, e por aí afora, segurança, aquela coisa toda. Não, né? E, obviamente, pensando nessa maneira, além do custo financeiro, o custo ecológico disso, né? Combustível e trânsito. Que geralmente nesse G20 ele sempre discute isso, né? A parte da Exatamente. ecologia. Exatamente. Eu Mas acho que eu vamos lá. tenho certeza absoluta que o futuro disso tudo é a tecnologia se alinhar à ecologia. As coisas serem muito mais autossustentáveis. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Hoje as pessoas, hoje existe mais essa preocupação mais do ser do que ter, né? Somente dentro do que a Vivi falou, a gente ficando dentro de casa, né? Você começou a avaliar quantas coisas que você tem e você não usa, né? Então a gente passou a ter essa filosofia, né? Eu preciso, não eu quero. A turma mais jovem mesmo hoje, essa galera ter carro, roupa de marca, isso caiu por moda, né? Isso mudou completamente. Mas vamos lá, meu xará é falar, João Sérgio? Vamos lá? Posso falar. Acho que estou preparado para falar. Eu demorei, Diego, para conseguir colocar o som. Ainda bem que eu não estava nem ouvindo, nem conseguindo falar no início. Mas quando você começou, eu já estava afinado aqui. Você está bem aparelhado aí, hein, rapaz? Legal. Obrigado. Mas isso tudo que você trouxe aí da tecnologia, a gente tem visto, pelo menos eu tenho observado, que o uso hoje, que ele veio meio que obrigatório para nós, né, esse distanciamento, a tecnologia tem ajudado a gente a permanecer em reuniões, uma grande parte das pessoas trabalhando através da tecnologia, coisa que não se tinha essa abertura. Talvez as próprias empresas não tinham percebido o quanto que era vantajoso esse trabalho, e eu vejo que alguns profissionais e algumas áreas do conhecimento implantaram e não pensam tão cedo de parar com esse trabalho tecnológico no trabalho em casa, porque ele trouxe rentabilidade, produtividade também para alguns profissionais. Mas também vejo que na área da saúde há algumas implicações e indicações, né? Que as pessoas não estão mais calmas, mais tranquilas por causa do uso mesmo com o uso da tecnologia. Existem muitas pessoas ansiosas, existem pessoas com depressão, porque também o uso da tecnologia, apesar dela ajudar, ela não está substituindo a necessidade do contato humano, da presença física,
de situações da vida de seres humanos gregários que somos nós. Então, os apontamentos da área da saúde, da área emocional, e nós podemos falar também da área espiritual, se pensarmos da saúde de uma forma geral, há muitos apontamentos indicando que a tecnologia sendo utilizada hoje, desta maneira que nós estamos utilizando, e ela chegou de uma forma, repetindo, né, obrigatória pelo momento que estamos passando, ela também tem causado algumas situações de cuidado, de atenção, né? Porque, e alguém aí, vocês começaram a falar sobre o tempo, inclusive, a gente reclamava de tempo, e o tempo que hoje nós temos, não sei se estamos aplicando ou observando, se estamos ficando conosco mesmos, porque muitas pessoas não conseguem estar consigo mesmas para se ouvir, para se sentir, para refletir sobre si próprias. Será que esse tempo que poderíamos ter com a família está realmente sendo utilizado com a família, com a educação, com o processo de moralização, né, para caminharmos juntos com o intelecto e com a tecnologia? A nível de empregabilidade, você comentou aí, Diego, o quanto que a tecnologia, e se você pensa em áreas profissionais, geralmente você diz, eu quero a tecnologia para precisar menos da mão de obra, por exemplo. Então, eu substituo. Mas aí, a gente, num mundo que ainda não está, ou não dá o valor moral e humano, também não oferece condições para que as pessoas tenham meios de conseguir avançar junto com a tecnologia. E muita gente realmente perde emprego e perde meios de sobrevivência, e com isso perdem a condição humana, né, de trabalho, de sobrevivência. E voltando lá que a Marta colocou na semana passada, os meios básicos, né, de moradia, de alimentação, de socialização. Então, são coisas realmente a se pensar, e você trouxe aí algumas provocações que eu acho que são muito pertinentes e necessárias. O quanto é necessário o desenvolvimento moral para que realmente a tecnologia tenha sentido, no sentido da nossa vida. Uma coisa importante, né, João, em cima disso aí também, a tecnologia, ela não pode simplesmente, né, ter esse viés de simplesmente acabar com empregos, né? Ela deve, nesse viés, ela deve, naturalmente, isso naturalmente parte também das duas vertentes, né? Da pessoa, que é funcionário, procurar se reinventar, e também do empresário procurar investir naquela pessoa, fazer o trabalho manual e adequá-lo, treiná-lo para que possa naturalmente trabalhar, né, de outra forma, de outra maneira. E, obviamente, você imagina tecnologias que vieram aí como Uber, como Airbnb, né? Você pega a rede Hilton de hotéis, o cara demorou 40 anos para bater no peito e falar que tinha 1.000 hotéis, né? Eles viram a Airbnb aí que, da noite para o dia, ela tem 3 milhões de hotéis no mundo inteiro sem ser dono de nenhum, né? E agora, essa pandemia, por exemplo, muita gente realmente trabalhava em atividades essencialmente presenciais, tiveram que se reinventar. Gente que jamais pensou em fazer um delivery, né? De trabalhar com aplicativo, teve que se reinventar. E, assim, a lei do progresso, ela é avassaladora, ela vai, né? Se você não acompanhar, você acaba, de certa Ela forma, te empurra. sendo atropelado, mas ela vai. E o Pedrinho, que está no Moto G8, é isso mesmo? O Pedrinho colocou aí uma questão, né? E o trabalho home office trouxe muitos problemas psicológicos, né? Eu vou sempre citar o exemplo do Tarcísio Pieroni, colega nosso. Ele fala, eu não aguento mais nessas 4 paredes. Eu estudo, eu divirto, eu faço aula, eu dou aula e tudo mais, né? Agora, é óbvio, né? E a gente precisa se educar com a tecnologia, né?
eu não quero fazer propaganda não, mas ontem a Thaís fez uma palestra muito legal no LOA sobre essa questão do uso e consumo, né, de várias coisas, inclusive da internet, né? Mas, assim, por exemplo, eu tenho funcionários que trabalhavam comigo, eles demoravam 2 horas para vir trabalhar e 2 horas para voltar, né? Então, João, se eles estiverem sabendo usar esse tempo, né, para a família, para fazer um curso de sei lá, um curso diferente, né? Hoje, por exemplo, né, em Belo Horizonte, pelo menos pela quantidade, pelo avanço da vacinação, já dá para fazer uma caminhada, né? Já dá para poder otimizar esse tempo. Essa hora, muita coisa também veio para ficar, né? Eu tenho colegas aqui que tinham 90 funcionários, 80 não voltam mais, vão trabalhar em casa. E no meu caso, eu tenho uma equipe aqui de 16, 18 pessoas, só tem 3 aqui que não voltam mais, e as pessoas estão adorando ficar em casa. Agora, isso é sério, Pedrinho. Realmente, as pessoas têm que se preocupar, porque a tecnologia aliena, né? Cansa, né? E você tem que desenvolver técnicas paralelas, né? De, sei lá, evitar ficar só vendo filme, poder ler um livro, um manual, né? Para escrever, fazer esse tipo de coisa. O João também perguntou um negócio muito bacana, que é uma das principais características do ser humano é viver em sociedade. Sim. Então, a pandemia ela mostrou que, sim, a gente tem que viver em sociedade. E ficar longe desse contato físico, né, acaba dificultando e muito, até para nós mesmos. Para nós mesmos, né? Então, a gente tem que estar em constante contato físico com pessoas. E que só esse contato digital não é o suficiente. Está muito longe de ser o suficiente. Ficou claríssimo, claríssimo. E, exatamente, também que a tecnologia, por ela vir tão impiedosa esses últimos anos, fez nós parar para pensar no seu uso melhor. Inclusive, uma coisa que ajudou demais, acredito que ajudou muito, é a questão da pandemia. Ela acelerou inúmeros processos. E a pandemia também trouxe junto, a pandemia não, a tecnologia, ela trouxe junto essas doenças que é tão comum hoje no século XXI. Depressão, síndrome de burnout, obesidade, porque basicamente você tem o conforto de andar de carro do que andar a pé. Isso é bom, isso é ótimo, mas caminhar também é bom. Aí você tem o conforto de ter uma bicicleta motorizada e aí você opta por ir na padaria de bicicleta motorizada do que ir a pé. Isso é bom, isso é ótimo, mas andar também é bom. Evita, né? Por exemplo, como trombose, que também é muito comum os dias de hoje ter as pessoas terem trombose, porque basicamente passa o dia todo sentado ou de pé. Mas vamos lá. Antes de passar, isso que você falou, é muito sério. Inclusive, tem um estudo, né, e principalmente nós, né, que já passamos os 16 anos, exercitar bastante as pernas, evitam várias doenças na velhice. Mas essa questão nossa, já vou passar para você, Martinha, mas a gente é tão carente de abraço e tudo, né? A minha falou, se ela fosse jogadora de futebol e o juiz falasse, você fez falta, ela dava um abraço nele, entendeu? É só uma brincadeira, mas é muito sério. A gente sente falta disso. Vamos lá, Martim. Duas coisas. Peraí, só está hoje. A Martinha pediu para eu estar. Pode falar, Martim. É assim, que eu penso e que eu vejo. A questão do desemprego a partir das novas invenções. O que aconteceu também surgiram novos trabalhos, novas frentes de trabalho para poder lidar com essa tecnologia, para poder lidar com o andamento da modernidade. Então, ninguém ficou largado, todo mundo teve que se readequar e estudar um método novo. A gente vê isso quando a gente assiste aquele filme Estrelas Além do Tempo.
Tem uma personagem lá que ela convida todas as meninas que estavam sob a sua tutela a estudar o funcionamento da IBM. Quando o IBM foi implantado, ela levou todo mundo para lá, todo mundo para aquele setor. Só não foi quem não estudou, quem não quis. E, por outro lado, uma outra observação, o ser humano, ele é muito insatisfeito, porque, por exemplo, eu vejo, né? Aqui na rua do prédio que eu moro, tem um centro de assistência a morador de rua. Então, eles oferecem comida. Antigamente, eu só via morador de rua. Hoje em dia, eu estou vendo outras pessoas participando dessa fila, que são pessoas que perderam o emprego por conta da pandemia. Eu vejo que, assim, um monte de gente está trabalhando em casa, mas, gente, tem que agradecer a Deus por não ter perdido o emprego, por ter condição de pagar e manter sua dignidade. A gente tem que ser grato. Eu acho que está faltando gratidão, porque, assim, é difícil viver parado num lugar? É, plenamente difícil. Mas se a gente pensar que a gente está na parte básica lá da pirâmide de Maslow, lá, que a gente tem a casa, está com a família, tem esse recurso, não perdeu o emprego neste momento atual, é motivo de gratidão plena, 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 plena. Posso estar sendo cruel na minha colocação, mas eu vejo dessa maneira. Suor no rosto pelo trabalho, o prato de comida sobre a mesa, estando embaixo de um teto, isso é muito gratificante nessa situação, com certeza. Diga, Laúde. Primeiro de tudo, eu quero parabenizar o Diego. Eu amei seu trabalho. Sabe? Jesus te abençoe, te inspire sempre. Você não precisa de boa sorte, porque eu acho que precisa de boa sorte quem, né, não é o seu caso. Então, que Jesus te abençoe, Diego. Você teve um olhar gigante e eu espero que o teu espírito ele absorva isso, principalmente esse caminhar, né? essa dança que se faz entre a tecnologia e a lei do progresso, né? Isso aí é um caminho que não tem volta mesmo. Então, é um ponto. Outro ponto é que para todos nós fica o aprendizado da temperança, que isso é da lei de Deus, é da lei a doutrina espírita tem muito disso. Então, nós temos que temperar nossa vida. Nada pode ser salgado demais e nada pode ser insonso demais. Então, eu penso que a hora que a gente aprender a equilibrar, semear esse tempero, assim, a hora que a gente passar com a tecnologia e falar, nossa, é isso? Eu acho que nós temos ferramenta para ser feliz, muito feliz nesse planeta de prova, expiação, que a gente, né, às vezes se queixa tanto. Não é fácil, né? Mas nós somos espíritos e estamos voando, né, pela lei do progresso, e eu penso que seja isso. Temperança para todos nós e parabéns para você, Diego. É muito legal, né, de você falar em tecnologia, né? A gente vê nas nossas reuniões gente que tinha pavor, gente que tinha pavor de tecnologia, não sabia nem digitar no smartphone. Hoje ordena reuniões maravilhosas, né? Agora, eu só não consegui entender até agora manifestar o pensamento da Ana Laura. Eu vi que ela ligou a câmera, desligou, mas eu não consegui interpretar. Se ela quiser falar para a gente, né? Traduzir em palavras aí. O João não perde uma. Eu concordo, primeiramente, assim como a UD, eu gostaria de agradecer imensamente a belíssima aula que o Diego preparou para a gente, todo o movimento histórico que você traz e embasa muito bem a atualidade, e essa lei do progresso, como a tecnologia está aliada ao espiritismo. Lembro de você organizando essa aula, né, e falando como é que eu vou juntar as coisas. Na verdade, eu já sei, né, então eu fico super orgulhosa e feliz pela sua produção. E me faz pensar também essas questões de produção, de detentores do meio de produção, né, essa questão de reprodução social,
como isso se acentuou na pandemia. E aí a gente fala sobre reinventar, de estar nessa onda da reinvenção para estarmos cada vez mais nos capacitando e nos encaixando nas atuais necessidades, né, que os próprios meios de produção exigem de nós, né, do meio de produção mesmo. E aí a gente se coloca no lugar de... Eu fico pensando, né, como a gente tem que ser humilde, se colocar, né, muito pequenos, e ver aonde a gente se encaixa na atual sociedade, né, falando economicamente, né, e como é difícil a gente se atualizar e estar, né, buscando o que a atualidade exige de nós, né. Aí falou essa questão do home office, e o João colocou belíssimamente a questão de esse tempo a mais que a gente tem, né, que a gente não perde com o deslocamento. A gente investe no quê? O que nos é cobrado? É nos cobrado um tempo para nós ou nos é cobrado mais um tempo de produção? Né? O que está se cobrando da gente, né, no home office? E aí me faz refletir sobre o que o Pedro também traz, né? Nossa, a gente está cansado psicologicamente. Antes a gente tinha o desgaste do caminho, o desgaste de estar lá no ambiente de trabalho e voltar, tudo. Mas parece que a gente está mais desgastado agora, porque nos é exigido, parece que mais, né? Nos foi ofertado mais tempo, mas mais tempo para produção, né? E não para nós mesmos. E como a gente está ficando cada vez mais esgotado com isso, né? Onde a gente está nessa linha de produção. Então, me fez, assim, ter um fluxo de pensamento muito bacana. Me fez, assim, refletir sobre a atualidade, né? E como a gente está inserido nessa atualidade. Onde a gente se encaixa, o que a gente faz, né, do nosso tempo. Como é que a gente usufrui desse tempo? Como é que a gente se encaixa nos meios de produção, assim. Uma reflexão extremamente importante sobre as tecnologias e como a tecnologia vai se reinventando e aonde a gente está dentro dessa tecnologia. O que a gente faz dessa tecnologia, como a gente usufrui dessa tecnologia, como é que a gente transforma, quais os benefícios que traz para a gente, quais são os malefícios que isso traz para a gente. Né? Existe a gente não pode ver a gente tem que ver os extremos, né? Claro, a gente tem que saber os pontos bons e os pontos negativos da tecnologia, né? Mas belíssima aula, belíssima organização, Obrigado. belíssimas falas, de verdade, muito obrigada. Esclareceu bastante coisa. Uma coisa que ajuda, obrigado, hein? Uma coisa que ajuda bastante, que esclarece muito, é o processo. Vou dar um exemplo, que você sai do seu trabalho e fazer uma palestra logo depois do seu trabalho. Sem a tecnologia, você teria que pegar o seu carro e se dirigir até o lugar onde você for fazer essa palestra. Esse meio é muito bom, muito benéfico, porque você vai conseguir absorver aquele dia bom ou ruim que você teve e virar a chave para você chegar ao local de destino já em sintonia com o seu trabalho. Agora, com a tecnologia, com o advento do home office, basando no Pedrinho, não. É simplesmente só virar a chave, só virar a chave. Porque você vai até o limite e aí você fala, não, agora eu tenho que fazer uma palestra. Você vira a chave. E como é que você vai entrar nesse clima? Você tem que... A chave iria a todo momento. Então, às vezes, você se programar, como a Martinha diz, melhor, é bom, dar um intervalo então, para justamente você se alinhar ao próximo trabalho. Isso aí, né? Isso aí me remete à Gênese, quando lá na Bíblia está escrito que Deus teria feito o mundo em 6 dias e descansado no 7º. É lógico que Deus jamais descansou, né? Se ele parasse para piscar, o mundo a gente estava lascado, né? Mas a leitura que eu faço dessa fala do Gênesis é exatamente esse descansar aí, exatamente isso que você falou. A gente tem que trabalhar o lado material, né? E o descanso do lado material para que você se dê realmente ao seu lado espiritual, né? A você realmente esquecer que você, aliás, não é esquecer, é você sair dessa corrente sem fim de produzir, fisicamente lembrar, você tem um espírito, você precisa alimentá-lo, você precisa, né, educar, parar, respirar,
se energizar, porque a gente sabe que ninguém dá o que não tem. Então, se você não buscar esse equilíbrio, essa harmonia interior, esse break, né, na produção, né, a máquina física vai pifar e a educação espiritual vai fazer o quê? Bom, nós estamos chegando, né, ao nosso tempo final. Eu queria saber se o Pedrinho gostaria de manifestar em palavras o que ele escreveu. Se ele não... Quer falar, Pedrinho? Jogada. Se ele não quiser, não tem problema. Fique à vontade. Se ele não quiser, eu gostaria, se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, passar para o Diego fazer as considerações finais. Porque a nossa amiga Zilda já está ansiosa para fazer a prece, mas se acalme, Zilda. Alguém quer colocar alguma coisa? Você pega o Dove. Agora não quero ir, não. Eu vou. Não, já entendi. Já botou o bichinho para... Então, bom, Diego, você quer fazer primeiro, realmente, né, fechando, show de bola, viu, garoto? Você sempre me surpreende, você sempre me surpreende positivamente. Muito legal a sua consistência nas ideias, na colocação, né? Muito tranquila, show de bola mesmo. Legal. Obrigado, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram, agradeço os obrigados que todo mundo me deu, várias pessoas que eu gosto muito presente hoje, e, pessoal, uso consciente é a principal mensagem para deixar. Usem, tem que usar. Ajuda, pelo amor de Deus, a humanidade. Mas usa consciente. Não precisa ter medo, não. O Douglas Adams estava certo na exposição, mas não precisa ter medo, não. Muito bem. Bom, então eu já vou deixar o nosso convite para a semana que vem, né? Um cara fantástico também, vai estar conosco, André Paixão, e vai falar sobre desinformação, é isso? Né? Mas eu imagino que vai ser realmente uma sequência dessa aula nossa. Vale a pena, convidem, tragam mais pessoas. Se estamos gostando e aprendendo muito, vamos compartilhar e trazer o pessoal para dividir esse momento com a gente. Mais uma vez, agradeço ao Diego, a presença de todos, e vamos passar a pedir a Zilda agora para fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Bom, eu queria aproveitar também, parabenizar aí o Diego. Eu acho que surpreendeu, né, quando foi falar a aula sobre tecnologia, e eu fiquei pensando, né, que ia até bater na mesma tecla, né, algumas coisas assim, mas realmente foi surpreendente e parabéns aí, viu, Diego? Então vamos pensar na figura do Mestre Jesus, agradecer a Ele, a espiritualidade, a Deus nosso Pai, que nos provém de todas essas benesses para a nossa evolução, pedir à espiritualidade que nos ampare, que nos intua, para que a gente possa sempre estar atentos aos ensinamentos, agradecer por esta tecnologia, que a espiritualidade nos ajude a usar da melhor forma possível, em nosso benefício, em benefício de todos nós, da humanidade. Agradecer por esta tarde, por podermos estar juntos. Que Jesus nos abençoe a cada um de nós, os nossos familiares, as nossas intenções de aprendizado, de estarmos juntos através dessa tecnologia que tem tanto nos ajudado também. Agradecer pela nossa vida, por tudo que recebemos, através da bondade do nosso Pai que está no céu. O nosso agradecimento e que possamos estar juntos sempre, que isso possa nos aproximar, fazer com que
a gente tenha essa oportunidade de um conhecer um pouquinho mais do outro. Que assim seja. Que assim seja, maravilha de aula, né? E sábado que vem estaremos aqui. Eu vou interromper a gravação